Você já parou para pensar no que realmente significa quando o noticiário inteiro da América do Sul entra em erupção por causa de um único nome? Pois é, algo muito grande está acontecendo nos bastidores da Gávea. Nas últimas horas, a informação que circula é explosiva. O Flamengo teria avançado forte pela contratação de Sebastián Villa, um dos pontas mais eletrizantes do continente. Mas a história, como sempre, é muito mais profunda do que simplesmente um clube quer um jogador. Tem bastidor, tem polêmica, tem disputa financeira e tem, claro, o peso gigantesco do Flamengo nesse mercado. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você é Flamengo de verdade e quer estar sempre um passo à frente da mídia tradicional, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque aqui você recebe tudo em primeira mão, sem enrolação e com análise de quem acompanha o Mengão todo dia. Bora juntos! Ah, porque esse vídeo vai longe? Agora sim, vamos ao que importa. Segundo o jornalista Daniel Pérez, do futebol colombiano, o Flamengo teria encaminhado a chegada de Sebastián Villa por os 8 milhões, cerca de 46 milhões. Um valor pesado, sim, mas dentro do mercado, muito. Principalmente para um jogador que, apesar de extracampo como Libertadores, Copa da Liga Argentina e até... Mas aí entra a parte curiosa, e que desencadeou uma verdadeira batalha de narrativas no continente. Enquanto no Brasil a notícia pegou fogo, lá na Argentina a postura é bem diferente. O canal TIC Sports, gigante de Buenos Aires, garante que o Independiente Rivadavia nega qualquer acordo nesses valores. Para eles, o mínimo para começar a conversa é algo próximo de os 15 milhões, algo acima dos 80 milhões. Uma pedida que muda completamente as regras do jogo. Temos aqui, então, dois mundos diferentes se chocando. No Brasil, fala-se em acordo adiantado. Na Argentina, negam tudo e elevam a régua. E quando isso acontece, você já sabe, temos uma negociação pesada vindo por aí, mas antes de falar da grana, precisamos entender o porquê dessa obsessão do Flamengo por Villa. E aqui entra um nome que influencia tudo: José Botto. Desde que assumiu o futebol rubro-negro, o português deixou clara sua visão. Quer velocidade, agressividade e profundidade no elenco. Ele não procura apostas, ele procura jogadores prontos para decidir agora. E Villa é exatamente isso: intensidade pura, drible agressivo, aceleração e experiência em jogos de guerra, especialmente contra brasileiros. E tem mais: Villa já anunciou nas redes sociais que não fica no Independiente Rivadavia para 2026. Isso sempre coloca pressão na negociação. Quando o jogador força a saída, o clube vendedor perde poder e o comprador ganha margem. O Flamengo, como sempre, sabe operar nesse tipo de situação, mas você pode estar se perguntando: se ele quer sair, por que o clube argentino pede tanto? E essa resposta está mais ligada à estratégia do que ao futebol. Para o Independiente, Villa é a maior oportunidade financeira em anos. Pedir alto faz parte do jogo. Só que existe um detalhe que muita gente está ignorando. O valor de mercado real de Villa, segundo o Transfermarkt, gira em torno de 5 milhões de euros, muito abaixo da pedida argentina. Isso significa que alguém está tentando inflar a negociação. E aí entra o dilema: o Flamengo vai ceder, o Independiente vai baixar, a novela está longe de terminar, e nós estamos só no começo das movimentações. Mas existe ainda um ponto que não pode ser ignorado: o extracampo. Villa carrega um histórico que sempre divide opiniões. Ele foi condenado por violência de gênero em 2023 e afastado pelo Boca Juniors. Depois, foi inocentado em outro processo, já no Rivadavia. Para qualquer clube, isso pesa. Para o Flamengo, pesa ainda mais, porque tudo que acontece na Gávea vira pauta nacional. A diretoria sabe disso e está disposta a lidar com essa repercussão. Até agora, parece que sim, porque dentro de campo, Villa entrega exatamente aquilo que o elenco para 2026 precisa. Essa contratação tem a marca de José Botto: ousada, agressiva e voltada para vencer imediatamente. E o mais impressionante, mesmo diante das divergências sobre valores, o próprio jogador já se despediu publicamente. Isso quase sempre indica uma coisa: ele acredita que a transferência vai acontecer, mas será que o Flamengo vai pagar o que os argentinos pedem? Essa é a parte mais delicada.
e também a mais interessante. E enquanto a imprensa brasileira e argentina travam versões opostas, existe uma pergunta que ninguém está fazendo, mas que muda completamente o rumo dessa história. O Flamengo realmente precisa de Sebastián Villa? E a resposta, olhando para 2026, é simples. Precisa sim, e talvez mais do que muitos imaginam. O elenco rubro-negro perdeu profundidade pelos lados do campo ao longo de 2025, especialmente depois das saídas e inconsistências de alguns atletas. Com Felipe Luís pedindo intensidade e transição rápida, o Flamengo necessita urgentemente de um ponta vertical, agressivo, que desequilibre sem precisar de auxílio constante. Villa entrega isso desde os tempos de Boca, e justamente por isso José Botto o colocou como prioridade. Mas aqui começa a parte que realmente mostra a dimensão dessa negociação. Não é só futebol, é estratégia, é posicionamento no mercado, é imposição continental. O Flamengo, como potência financeira que é, sempre sofre com a postura inflacionada de clubes sul-americanos. Basta surgir o interesse do Mengão que o preço dobra. Os argentinos sabem disso e se aproveitam disso. Por isso a pedida diz 15 milhões, um valor que, sinceramente, não condiz com a realidade técnica e de mercado do atleta. E aí vem a grande dúvida, o Flamengo pagaria mais do que acredita valer? Ao que tudo indica, não. A diretoria sabe que precisa reforçar, mas não pretende entrar em leilão emocional. Ainda mais porque o pacote Villa não envolve somente gols e dribles. Existe o custo de imagem, o histórico judicial, a repercussão inevitável na mídia nacional. Se o Flamengo avançar, é porque Felipe Luís, Botto e toda a cúpula estão absolutamente convictos de que o retorno esportivo compensa qualquer desgaste. E convenhamos, o Flamengo, quando abraça um jogador, transforma carreiras. Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Gerson, todos chegaram com dúvidas, críticas ou pressão, e foram elevados ao máximo nível dentro do ambiente rubro-negro. Villa sabe disso. E por isso ele força a saída, se despede antes da hora e demonstra clara vontade de vestir o manto. O jogador sente onde pode explodir e ele enxerga no Flamengo a última grande oportunidade de carreira. Mas enquanto isso, na Argentina, cresce outro movimento. O medo de perder Villa barato demais. O Independiente Rivadavia é um clube pequeno dentro do cenário sul-americano. Para eles, vender seu principal nome por 46 milhões seria um alívio financeiro gigantesco, mas também uma chance desperdiçada de lucrar ainda mais. É por isso que a novela cresce, o discurso endurece e os valores sobem artificialmente. Eles sabem que, se segurarem demais, Villa vai pressionar, e se pressionar, desvaloriza. E o Flamengo, por outro lado, joga no tempo, joga na paciência, joga na estratégia, sabe que o jogador quer vir, sabe que o clube precisa vender. Sabe que a pedida inicial nunca é a final, e assim a negociação vira um duelo silencioso. Quem recua primeiro, quem cede, quem aguenta mais a pressão. Mas talvez o ponto mais importante ainda não tenha sido dito. Por que Villa seria uma reposição tão valiosa? Porque em 2026, o Flamengo já projeta a saída de alguns estrangeiros, reorganiza o setor ofensivo e quer manter o padrão de competitividade altíssimo para as próximas janelas. Um ponta experiente, acostumado a decisões e com características únicas no elenco. Pode ser a peça que faltava para completar o sistema ofensivo idealizado por Felipe Luís. E outra coisa, um jogador que já enfrentou o Flamengo nas batalhas mais intensas da Libertadores, sabe exatamente o tamanho do clube, sabe o peso da camisa, sabe a força da nação. E geralmente, esses caras se adaptam rápido demais quando mudam de lado. Só que, no fim das contas, tudo se resume a uma equação simples e perigosamente delicada. Quanto o Flamengo está disposto a pagar? E quanto o Independiente acredita que pode arrancar? Se for nos 46 milhões, é um movimento agressivo, mas plausível, de quem quer seguir dominante no continente. Se subir para 80 milhões, vira novela, vira risco, vira exagero. E aí, sinceramente, a diretoria deve recuar. O fato é, a negociação está viva, está quente e está longe de ser descartada. Villa quer vir, o Flamengo quer reforçar, os argentinos querem lucrar e o mercado inteiro está assistindo, esperando qual vai ser o próximo passo do gigante rubro-negro. Agora eu quero saber de você, nação. Você contrataria Villa? Acha que vale os 46 milhões? Ou passaria longe por causa das polêmicas? Comenta aí, e se ainda não deixou o like ou não se inscreveu, agora é o momento.
O Mengão está prestes a entrar na janela mais movimentada dos últimos anos, e você não vai querer ficar de fora de nenhuma bomba.